E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Ultimamente eu tenho sido um dos alvos favoritos dos militantes identitários tanto no Twitter como no YouTube. Praticamente todo dia é um cancelamento novo em alguma rede social. E todos esses cancelamentos seguem praticamente o mesmo padrão. Eles pegam um trecho de um vídeo meu, ou às vezes só o título e a thumb, distorcem tudo que eu falei no vídeo em questão e começam a bater num espantalho pra jogar pra sua turminha. Eu sinceramente não me importo nem um pouco com isso porque eu já sei que é o ônus do trabalho que eu faço. Na verdade mesmo, a cada cancelamento eu só tenho mais convicção de que eu tô trilhando o caminho certo. É só observar o nível da galera que tá do outro lado pra receber cada ofensa como se fosse um grande elogio. Então eu tenho optado por simplesmente ignorar a maior parte dessa galera. Afinal, quase todos possuem canais bem menores que o meu, o que significa que responder seria só dar os holofotes que eles tanto buscam quando falam de mim. Porém, vocês pediram tanto pra eu responder esse cara e o vídeo dele já engajou tanto, mesmo sem eu responder, que eu decidi dar uma quebrada nessa rotina. Só pra vocês terem ideia, o canal do cara tem só 39 mil inscritos, mesmo ele sendo apadrinhado por Omeleft, Jovem Nerd, Cauê Moura e outros lacrolas de renome, mas a média de views dele fica ali na casa dos 15 mil, e em apenas uma semana o vídeo em que ele fala de mim já se tornou o terceiro mais assistido do canal, e eu não duvido nem um pouco que logo logo vai assumir o primeiro lugar. Inclusive na thumb a gente consegue ver que ele colocou ali só argumento merda e idiota. E eu achei que ele tava falando de mim, mas depois de assistir o vídeo dele eu entendi que essas aspas é porque certamente isso é algo que eu diria depois de ver o vídeo dele. Ok, mas pra quem ainda tá muito perdido nessa história, quem é esse maluco? De onde ele saiu? Bom, quem tiver uma boa memória pode se lembrar dele daquela treta que ele puxou contra o Peter Jordan, do Ei Nerd, há 2 anos. Eu até cheguei a cobrir esse caso aqui no canal, eu vou deixar no card pra vocês refrescarem a memória. Então, pelo jeito, os dois grandes momentos da carreira do cara até então foram essas bostejadas que ele deu sobre mim e sobre o Peter. Muito brabo ele. Eu devo ter alugado um triplex e um sítio na cabeça do cara que ele tá pagando até hoje. A imagem do nerd fresco com o load no centro deve ter machucado de verdade. Enfim, eu decidi trazer um vídeo roteirizado ao invés de um react por 2 motivos. Primeiro, porque o vídeo original dele já é gigante, tem 36 minutos. E como vocês sabem, eu falo pra caramba, então era capaz de virar um documentário se eu fosse reagir. E o segundo motivo é porque a maior parte do vídeo dele é composta por risadinhas de deboche desnecessário, então nesse formato roteirizado a gente pode focar só no que interessa, que são as tentativas de argumentos apresentados pelo Load. Então, dito isso, bora começar a responder ponto a ponto. A primeira coisa relevante que o Load fala no vídeo dele é que tanto Miles quanto Virgil foram criados visando a representatividade, para insinuar que os dois seriam a mesma coisa do ponto de vista ideológico. E bom, é verdade que o Virgil foi criado por um selo da DC que tinha como objetivo diversificar sua galeria de personagens com mais heróis étnicos. O problema é que esse comentário do Load não tem simplesmente nada a ver com o que estava sendo discutido, seja por mim, seja pelo meme que eu estava vendo. Na verdade, é quase o oposto. Então, pro cara fazer esse comentário é porque ele foi incapaz de entender até mesmo a premissa básica daquele meme. Ele não entendeu por que é que estavam comparando justo o Virgil com o Miles. O problema não é a representatividade. O problema não é ter um herói negro para que as pessoas negras possam também se identificar esteticamente. O problema é justamente a forma como isso é feito. O que eu e aquela imagem estávamos dizendo era que o Super Choque era um herói representativo muito melhor do que o Miles, por ser muito mais autêntico e original. Então, os dois terem sido criados por representatividade é uma premissa fundamental para fazer essa contraposição. Porém, o Load, como todo militante de Twitter, não entende que o problema de quem é contra a agenda woke não é e nem nunca foi a representatividade. E mesmo esse sendo o ponto central do meu vídeo, ele é simplesmente incapaz de entender isso. Se representatividade fosse um problema pro nerdola, a gente não seria fã de tantas obras, tantas séries, tantos atores, tantos personagens, tantas sitcoms estreladas protagonizadas por pessoas negras, por famílias negras. 4 das minhas 5 sitcoms favoritas da adolescência eram protagonizadas por famílias negras. Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris e Kenan e Kel. Aí pra completar tem Drake e Josh, que pra mim é uma versão piorada de Kenan e Kel, mas que ainda é engraçado. Então o Load, como todo bom militante, prefere ficar inventando narrativas delirantes pra tentar justificar todas as vezes que um nerdola gosta de um personagem negro, ao invés de simplesmente entender que a cor da pele do personagem nunca foi um problema. E ele vai delirar muito mesmo em cima desses pontos ao longo do vídeo, mas a gente já chega lá. Na sequência, o Load fala que é muito fútil da minha parte dizer que o Miles é igual ao Peter Parker. E logo em seguida ele fala que a única coisa que os dois têm em comum é o fato deles terem sido picados por uma aranha e soltarem teia. Bom, isso sim é uma análise bem fútil dos personagens. E esse aqui tem a namorada do Homem-Aranha. O Miles Morales não tem a namorada do Homem-Aranha e, tipo, ele não é
igual o Peter Parker, tá ligado? Isso é uma forma muito rasa de você observar. Ele nega que o Miles tem a mesma namorada do Peter, mas, assim, o Miles tem um romance com a Gwen, em algumas mídias e em algumas histórias. Eu sei que o primeiro interesse romântico do Miles não foi a Gwen, porque eu acompanhava o Ultiverso desde a sua concepção, e eu sei que o Miles já teve outros interesses românticos, como no próprio game do PS4, mas nada disso muda o fato de que sim, até a Gwen, que é a segunda grande mulher da vida do Peter e canonicamente reconhecida como seu primeiro grande amor, foi colocada pra ser parzinho do Miles pra tentar impulsionar a popularidade dele nos cinemas e nas HQs. E sobre as semelhanças entre os dois personagens, elas não se limitam ao fato de soltarem teia e serem picados por uma aranha. O Miles foi criado no universo Ultimate pra assumir o lugar do Peter depois que ele morreu. E vocês sabem como é que era o Peter Ultimate? Um adolescente, que nem o Miles, um super-herói inexperiente que faz piada durante as suas lutas pra abafar o seu nervosismo, que nem o Miles, um aluno excluído de pouquíssimos amigos e sem muito traquejo social, que nem o Miles, um personagem que tem na sua origem um terrível drama familiar envolvendo a morte do seu tio, que nem o Miles. Ah, essa última é meio forçada, né? Mas também é meio óbvio que não escolheram por acaso a figura do tio Aaron pra ser um dos dilemas morais do personagem. E eu poderia ficar aqui citando mais 1 milhão de características mais genéricas, como bom coração, desejo de fazer sempre o que é certo, mesmo que isso custe alto na sua vida privada. Essa dificuldade, né, em manter os seus compromissos na sua vida pessoal, ao mesmo tempo em que precisa fazer o que é certo com seus poderes. E aí você poderia dizer que existem vários outros personagens com essas características, e pois é, certamente isso não é mais tão inovador quanto era em 1962, quando Peter Parker foi criado. Mas quando, além de pegar todas essas características, você ainda dá exatamente o mesmo nome, os mesmos poderes e um uniforme quase idêntico, mudando apenas a configuração de cores, fica difícil falar que o Miles é super original e super diferente do Peter. Ah, mas não são os mesmos poderes. O Miles também fica invisível, dá choquinho. Ah, verdade, ele é um Peter Parker bufado, então. E o mais bizarro é que o Load realmente usa esse argumento pra dizer que o Miles é original. Porque deram os poderes a mais pra ele, né? Então, a partir daí, ele não é mais uma cópia descarada do Peter. Não, imagina. Os dois possuem diferenças? Bem poucas, cada vez menos. Mas, obviamente, sim, tem algumas. O próprio Peter Parker do Ultiverso tem diferenças em relação ao Peter Parker do universo 616. Eu arriscaria dizer que tem mais diferenças do que o Miles tem pro Peter, até. Mas vamos lá. Inicialmente, o Miles não era um gênio. E essa era praticamente a única característica positiva que o Peter tinha e o Miles não. Mas adivinha só? No jogo do PS4, o Miles é gênio. Em algumas animações da Disney, ele também é. E até no novo Aranhaverso colocaram lá uma cena pra mostrar que o Miles agora se interessa por ciência. Inclusive, acho que poderia até lançar esse desafio pro Load. Tenta citar pelo menos 5 características positivas que o Peter do universo Ultimate, aquele que mataram pra colocar o Miles no lugar, 5 características positivas que aquele Peter tinha e que o Miles não tem. Lembrando que nem a genialidade se encaixa mais nesse critério. Pô, se os personagens são tão diferentes assim, se a única coisa que eles têm em comum é o fato de que foram picados por uma aranha e soltam teia, então provavelmente esse Peter deve ter várias características positivas que o Miles não tem. Quase qualquer personagem diferente de verdade, se você for comparar, vai ter ali, né, uma série de pontos positivos que o outro não tem. Por exemplo, o que o Peter tem que o Superman não tem de positivo? Ele tem um sentido aranha, ele tem um bom humor e uma criatividade invejável pra fazer as piadinhas durante as lutas, ele não depende da energia do sol pra conseguir manter os seus poderes, ele não possui uma fraqueza ou uma vulnerabilidade tão óbvia quanto a Kryptonita, e ele é um gênio da ciência. Você também pode, obviamente, fazer o contrário, né? As características positivas que o Superman tem e o Peter não. Acho que é até mais fácil porque ele voa, ele dispara raio pelos olhos, ele é praticamente invulnerável, a força dele é muito maior, ele tem visão de raio-x. Mas agora fala aí, o que o Peter do Ultiverso tem de positivo que não deram pro Miles também? Essa vai precisar de um contorcionismo nível Circo de Solé pra conseguir responder. No fim das contas, a maior diferença entre os dois é basicamente a configuração familiar. O Miles não perdeu os pais, portanto não foi criado pelos tios. É lógico que os militantes da causa preta vão falar que existem milhões de diferenças pelo fato do Miles ser do Brooklyn, não do Queens, e pela cultura negra e blá 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 blá, mas isso justamente só reforça o ponto de que Miles Morales é o Peter Parker, só que negro. Deram outro nome só pra não ficar tão escrachado. E ao contrário do que o Load insiste em sugerir ao longo de todo o seu vídeo, sim, eu li as histórias. Por isso que eu sei que o Bendis escrevia sim o Miles praticamente da mesma forma que ele escrevia o Peter no Ultiverso. Eu não só li a saga do Homem-Aranha em Marvel Millennium mais de uma vez, como eu inclusive colecionava ela, ok? Obviamente eu não peguei toda a coleção aqui, porque são anos de publicação, mas sim, eu já li, do começo ao fim. E eu digo mais, nessa época, o Peter do Ultiverso era o meu personagem favorito de todos. Todos mesmo, não só entre os super-heróis. Então sim, eu, nerdola que sou,
Fiquei bem puto quando mataram o meu personagem favorito de todos pra substituir ele por uma versão identitária com claras intenções políticas. Eu não sei se o Load tem um personagem favorito da vida, eu não sei se ele seria capaz de, sabe, colocar em prática aquela parada chamada empatia e tentar se imaginar como ele se sentiria caso decidissem matar o personagem favorito da vida dele pra colocar uma versão politizada daquele personagem que ainda por cima, sei lá, defende valores conservadores que ele provavelmente não gosta muito. Imagina então se o personagem favorito da vida dele fosse negro e matassem esse personagem pra substituir por uma versão branca. Será que ele daria uma de nerdola e iria reclamar também disso? E sobre essa questão política, caso você já esteja louco pra contestar se existe uma politização aí em cima do Miles, segura aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de prosseguir, vale um adendo, né? Eu falei do Peter do Ultiverso pra fazer essa comparação direta porque foi esse que mataram pra colocar o Miles no lugar. Mas, obviamente, o Peter do 616 é basicamente igual, especialmente se a gente for pegar as origens do personagem. Porém, na época em que o Ultiverso foi criado, ele já era adulto, experiente. Então, claro, ele tem essas diferenças em relação ao próprio Peter do Ultiverso, que trazia novamente a história da origem do personagem, e por óbvio, ele também vai ter isso de diferente em relação ao Miles, uma vez que o Miles substituiu essa versão jovem do Peter. Mas as principais características estão lá. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, todo o drama envolvendo o tio Ben, fazer piadinhas enquanto luta, bom coração, dramas pessoais, vida dupla que é difícil de manter. Enfim, na sequência o Load lançou aquela máxima de que, pro Nerdola, tudo bem ter um porco-aranha, mas um Homem-Aranha negro aí já é demais. Então, até aí é normal ter um porco-aranha, mas a gente não pode ter um Homem-Aranha negro. Mas vem cá, ô Load, quem foi que disse que eu gosto do porco-aranha? Sinceramente, eu acho todas as variantes do Homem-Aranha ridículas. Ironicamente, depois disso, ele fala: parece que na cabeça dessa galera só tem que existir o Peter Parker. E parabéns, dessa vez você acertou. Um dos únicos momentos do vídeo, vale dizer. Sim, cara, como fã do Peter, como nerdola, eu gostaria que ele fosse o único Homem-Aranha, porque todas as outras versões matam muito da individualidade dele pra mim. Você tem algum problema com a sua opinião? É o meu gosto. Eu não posso gostar de personagens que sejam únicos? Tá proibido preferir que o seu personagem favorito seja único ao invés de apenas uma versão entre milhares? Eu odeio a saga do clone, assim como 99% dos fãs do Homem-Aranha, não só porque ela é uma saga mal escrita, mas principalmente porque é uma saga que também mata a individualidade do Peter. Essa saga literalmente faz com que ele tenha a sua vida roubada por um clone, e durante boa parte da saga, ela nos conta que o Peter Parker que a gente sempre acompanhou, na verdade, era a cópia. Esse é um dos principais motivos pelos quais os fãs odeiam a saga do clone. E olha só, era uma substituição de uma versão branca do Peter Parker por outra versão branca. Mesmo assim, dá pra contar nos dedos quantos fãs gostaram disso. É lógico que depois eles mudaram tudo isso, falaram que não, o Peter sempre foi o Peter mesmo, só que eu acho esse conceito todo uma porcaria. Por mais que algumas versões do Homem-Aranha possam até ser interessantes, como, sei lá, o Homem-Aranha no Ar, o Homem-Aranha 2099, ou até mesmo o próprio Miles, eu não gosto realmente de nenhum deles. Eu já li histórias deles, e eu posso até achar essas histórias legais, mas pra mim, nenhum desses personagens é o Homem-Aranha de verdade, são só cópias e versões fajutas, com a grande diferença de que pelo menos a maior parte dessas cópias são menos cópias do que o Miles, com mais diferenças na personalidade, na história de origem, muitos deles são mais sérios, mais sombrios, mais sisudos, e uma outra grande diferença, que a maioria desses personagens, ao contrário do Miles, não estão sendo empurrados goela abaixo no universo 616, substituindo o papel do Peter, como o Miles constantemente está fazendo nas HQs. Ah, mas o Ben Reilly fez isso, fez e ninguém gostou. E tem um outro detalhe, né, que a maioria desses personagens também, pelo menos, não desempenha um papel político, porém, novamente, esse é um tópico para daqui a pouco. E antes que você comece a surtar, eu também vou aprofundar mais essa questão da substituição do Peter pelo Miles. Mas antes disso, vamos dar sequência ao vídeo do Load. Ele começa com toda aquela ladainha de representatividade da negritude que a gente já cansou de escutar de tudo que é lacrador. Ele fala que o Miles não toca um cara branco de bandana que nem eu, mas toca as pessoas pretas e por isso ele precisa existir. O problema é que o Load esqueceu que o tópico da discussão não é só o Miles, né? Mas também o Virgil, que mesmo sendo negro, sempre me cativou. Ou seja, se um personagem negro, que não tem nada a ver com esse branco de bandana, pode me tocar, por que um personagem branco não pode tocar uma pessoa preta? Por acaso os negros possuem algum problema cognitivo que impede eles de se identificarem com personagens que possuem outra cor de pele? Pô, isso parece um pensamento meio racista, não? Será que eu preciso de um super choque branco também pra poder me sentir verdadeiramente representado por esse personagem que eu já amo? Ah, mas já tem muito personagem branco, pra que você quer mais um? Ué, também tem um monte de personagem preto. Quando o Miles foi criado já existia Super Choque, Luke Cage, Blade, Pantera Negra, Spawn e mais uma infinidade que eu poderia passar horas citando. Ah, mas nenhum desses é tão popular quanto o Peter Parker, nem o Miles é tão popular quanto o Peter Parker e nunca vai ser. Eu sei que esse é o sonho molhado dos lacrolas, mas não vai ser. Por mais que a Marvel se esforce pra empurrar ele goela abaixo de todo mundo. Ele é muito popular sim, mas não vai ser mais que o Peter. Desculpa jogar essa verdade na cara de vocês, mas ele sempre vai ser a cópia. E vale uma outra pergunta também, né? Por que é necessária a existência de uma versão negra de todos os personagens brancos? Sim, de todos.
Porque hoje em dia tá difícil encontrar um super-herói que não tenha uma versão negra. E pelo jeito, pra esses militantes, só vai tá bom quando realmente não existir um único personagem branco que seja singular. Porém, eu duvido que eles também teriam a mesma opinião sobre criar uma versão branca de cada personagem negro. Mas pô, pensa, seria tão legal, todo mundo ia poder se sentir representado por todos os personagens, olha que incrível. Cada personagem devia ser como aquele perfil que você cria em vários jogos, onde você pode escolher exatamente qual vai ser a aparência do protagonista da história. Acho que a gente nunca vai alcançar a plenitude da inclusão enquanto não chegarmos nesse ponto, né? Tem Homem-Aranha negro, tem Capitão América negro, tem Homem de Ferro que... ele tem versão negra tanto homem quanto mulher, você pode até escolher. Tem Batman negro, tem Superman negro, tem Nick Fury, que era branco e hoje praticamente só existe a versão negra. Enfim, a lista é interminável. E note que existem casos mais antigos, como esse do Máquina de Combate. Só que, geralmente, nesses casos, os personagens não só não eram forçados para ocupar o lugar da versão original, como muitas vezes eles também tinham diferenças muito mais claras em relação à versão original do personagem, e, às vezes, até um nome diferente, né? Um nome próprio. Eu confesso que se o Miles tivesse pelo menos um nome próprio de herói, como boa parte das variantes do Peter tem, eu já acharia o personagem um pouco menos pior. Não adianta tentar negar. Personagens originais nunca incomodaram os nerdolas, independente da cor e do sexo. É por isso que todos nós amamos o Super Choque, o Pantera Negra, o Blade. Mais pra frente o Load vai dar um argumento ridículo sobre isso, então vamos guardar pra responder lá. Mas essa é a verdade, tá? O problema nunca foi a representatividade. Eu nunca tive problema com personagens negros, simplesmente porque eles são negros. O problema é com a agenda política forçando a substituição de personagens clássicos por versões identitárias. E agora sim, vamos falar disso. Ah, mas não é substituição. Peter Parker ainda existe. Bom, olha só. O Peter Ultimate, que como eu já disse era o meu preferido, ele foi sim, literalmente substituído pelo Miles. Ele não teve mais nenhuma mensal desde então. Eu sei que ele até apareceu em participações especiais durante poucas páginas de alguns eventos, mas a saga dele, aquela saga que eu cresci lendo em Marvel Millennium, essa eu nunca mais pude acompanhar. Até hoje, o Peter Parker, mesmo sendo de longe o personagem mais popular da Marvel, jamais ganhou um filme de animação, muito menos no cinema. Mas pera, já existe um filme de animação do Homem-Aranha, né? Só que o Peter não passa de um mero coadjuvante de luxo. E isso no primeiro, né? Porque no segundo ele vira um completo bobalhão inútil. E isso pra não citar todas as mega sagas em que a Marvel simplesmente deixou o Peter totalmente de escanteio pra colocar o Miles no papel de destaque pra cumprir a função de Homem-Aranha principal. Eu sei que nessa hora ele só vai escutar e pensar: ai, você acha que o Miles não pode ter destaque? Eu estou falando da questão da substituição. Então desculpa, mas é fato, se Miles não existisse, quem é que estaria cumprindo essa função de Homem-Aranha nessas mega sagas, ganhando todo aquele destaque? É, o Peter. Mas ele não tá, ele foi deixado de lado, de escanteio, tirado do foco pra colocar essa cópia. Eu sei que nenhum lacrola vai admitir isso nunca na vida, mas sim, isso é substituição. E lembrando, reforçando, antes que digam que não, eu me incomodo porque eu sou racista, eu ficaria igualmente puto se no lugar do Miles fosse o Porco-Aranha, fosse o Ben Reilly, como fiquei na saga do Clone, se fosse o Miguel O'Hara ou qualquer outra versão. Porque o meu personagem favorito é o Peter, então sim, quero ver o Peter ganhando destaque. Sei lá, eu devo ser mesmo uma pessoa horrível por querer que o meu personagem favorito ganhe mais destaque e seja mais respeitado. Mas fica nítido que a cabeça atrofiada de militante do Load é incapaz de entender que nem tudo gira em torno de aparência física quando ele sugere que eu só ficaria feliz com uma versão do Homem-Aranha que fosse cabeludo e usasse bandana. O cara quer o quê? Um cosplay do Axl Rose da Shopee pra poder fazer ele ficar feliz? Ou seja, eu precisaria de um Homem-Aranha que usasse a manual. Acho que tá faltando essa versão, né? Homem-Aranha tratando a calvície. Afinal, quantos calvos já foram representados pelo Peter? Bom, já que essa versão, até onde eu sei, não existe, se o teu cabelo começou a cair, o único jeito de se sentir representado pelo Homem-Aranha, cara, é começando agora o seu tratamento. Então conheça a Manual, que é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens a resolver seus problemas com queda de cabelo e calvície. Eu sei que tem muita gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo para a autoestima do homem. Então, se você por um acaso reparou que tá perdendo mais cabelo que o normal, ou se você já tá num processo mais avançado de calvície, a Manual pode te ajudar a preservar suas madeixas e voltar pro time dos cabeludos. A empresa conta com selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. O processo é todo descomplicado, você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta, e você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar, sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que são personalizados. Então você vai receber um melhor acompanhamento para o seu caso específico. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E pode ficar tranquilo porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas, claro, precisa ser feito de forma contínua,
e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto conforme as prescrições médicas enviadas. Você também pode acessar as redes sociais da Manual para conhecer mais casos de sucesso como esses. E é claro, como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom especial que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta acessar o link que está na descrição do vídeo e utilizar o código CUPOMTC na hora da compra. Mas fica esperto porque o cupom é por tempo limitado, então não perca tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. Agora voltando pro Load, ele falou que eu precisaria de uma versão cabeluda e de bandana que parecesse com o Axl Rose pra conseguir me sentir representado pelo Homem-Aranha. Pois é, cara, só que é exatamente esse o ponto. Eu não sou mesmo igual ao Peter Parker, eu nunca precisei ser fisicamente igual a ele pra que ele fosse o meu personagem favorito. Na verdade, eu não sou parecido com praticamente nenhum dos meus personagens favoritos porque representatividade estética, desculpa falar, mais essa verdade inconveniente, mas é sim coisa de gente fútil. O fato de você ficar zoando a minha aparência ao longo de todo o vídeo também reforça que isso é uma coisa extremamente relevante pra você, mas cara, desculpa, nem todo mundo é vazio desse jeito. É como eu falei, eu não preciso ser igual ao Virgil pra me identificar com ele. Se eu fosse gostar de personagem por semelhança física, em Naruto, meu personagem favorito deveria ser o Sasuke, né? Já que ele é meio pálido, emo. Só que eu sempre gostei mais do Naruto, que é loiro de olhos azuis. Eu não sou loiro, não tenho olhos azuis, não tenho 3 riscos na cara. Mesmo assim, eu gosto mais do Naruto, como é que pode uma coisa dessas? Essa militância é ótima pra criar pessoas tão rasas quanto o Load, que acham que a maior conquista que um negro pode ter é ver uma lenda europeia sendo contada por um negro no papel de protagonista, porque a única coisa que importa é a droga da melanina. Eles acham que isso é muito melhor do que criar uma história original contando uma lenda africana com personagens étnicos que fazem sentido. Afinal, essa história jamais teria a mesma projeção que Uma Pequena Sereia, né? Como eu falei, o Load chega a usar esse argumento. Ele fala que personagens novos muitas vezes não vão ter o mesmo alcance dos clássicos. E basicamente essa é a grande justificativa para precisar se apropriar de todos os personagens brancos. Mas, assim, ainda bem que isso não é apropriação cultural, né, Load? Porque se fosse, pô, daí seria um problemão tão grande quanto um branco usando trança, imagina só. O problema dessa lógica deles é que a própria campeã da lacração Disney já acabou provando, mesmo sem querer, que na realidade é exatamente o contrário. Toda vez que eles fazem a cagada de substituir um personagem clássico, a chance de fracasso cresce absurdamente. Eu não tenho a menor dúvida de que se esse live action que saiu da Pequena Sereia tivesse uma Ariel mais parecida com a do desenho, a bilheteria seria no mínimo umas 3 vezes maior. E enquanto os filmes com essas mudanças vão flopando um depois do outro, as histórias originais como Moana, como Encanto e como Pantera Negra são simplesmente sucesso de público e de crítica com praticamente nenhuma contestação. Ou seja, a agenda woke não inclui. Ela divide, ela exclui, ela segrega. Mas esses idiotas batem palma porque tudo que importa pra eles é que todos os personagens sejam negros agora, não importa como. Enfim, na sequência o Load começa a falar que versões alternativas do Homem-Aranha precisam existir, porque existem histórias que jamais poderão ser contadas com o Peter Parker como protagonista. E a minha questão é: por que precisa ser o Homem-Aranha pra protagonizar essas histórias? Ele cita até o Homem-Aranha indiano pra mostrar um contexto em que o Peter não funcionaria. Mas sabe um segredinho, Load? Eu não sei se você já conseguiu perceber, mas eu não sou americano. Eu não nasci no Queens, eu não estudei em escolas americanas, eu não perdi os meus pais quando eu nasci, eu nem sofri bullying e perseguição na escola. E nessa hora você vai ficar triste, né? Esse é o meu problema, eu deveria ter sofrido bullying. Eu sei, você já falou isso. Mas eu acho que às vezes o nerd de hoje em dia precisava tomar umas madeiradas, saca? Tipo... Mas enfim, você não precisa ter a mesma vida que um personagem pra poder se identificar com ele. Será que na Índia a molecada não se identificava com o Peter Parker simplesmente porque ele não morava lá? Porque não tinha um ou outro elemento da cultura deles no cotidiano? Eu não quero um Pedro Prado que nasceu no Rio Grande do Sul e que usa bandana pra que eu possa me identificar com o Homem-Aranha. Cara, é simplesmente bizarro como um cara que defende isso tem coragem de falar que os outros é que são rasos e superficiais. E aí, mano, o Load começa a falar que o Miles é mais autêntico e original que o Ben Reilly porque o Miles ganhou um filme e um Oscar, ou seja, porque ele é mais popular. Fora as risadinhas e deboches, esse foi literalmente o argumento que ele apresentou. Não dá nem pra chamar de argumento um negócio desses, né? E vale ressaltar mais uma vez, eu não gosto do Ben Reilly. Na verdade, eu odeio o fato de que Ben Reilly existe, mesmo porque ele foi responsável por uma das piores sagas da história do Homem-Aranha. Sim, eu preferia que a saga do clone nunca tivesse sido escrita e que o Ben Reilly não passasse de uma fanfic horrível que algum adolescente publicou no NIA. Eu só disse naquele vídeo que, apesar de ser um clone, o Ben Reilly ainda consegue ser mais original que o Miles. E como o Load só conseguiu responder isso dando risadinha e falando que o Miles é mais popular, fica claro que ele não consegue realmente contestar esse fato. Na sequência, o cara começa a falar que se o Super Choque fosse lançado hoje, seria considerado lacrador e que a gente só não percebe isso porque na época, basicamente a gente era burro demais pra entender, né, Super Choque, pra captar as mensagens. Eles têm uma cabeça tão vazia que na época que eles já assistiam, eles não entendiam as mensagens do Super Choque. Que tem um episódio sobre bullying, tem episódio sobre pan-africanismo, tem episódio sobre racismo.
Bom, eu já tinha certeza que ele ia falar do único episódio de Super Choque que aborda esse tema do racismo, e que ele também falaria do outro episódio que o Super Choque vai pra África. Mas olha, me surpreendeu bastante ele também citar um episódio sobre bullying. Assim, lembrando que nós também estamos falando de Homem-Aranha, um dos primeiros super-heróis, se não o primeiro, a colocar essa temática do bullying na sua pauta. Então, eu só queria entender em que mundo isso, que hoje em dia, inclusive, já virou um grande clichê, se encaixaria em lacração. Aliás, sobre não entender as mensagens do que lê ou assiste, eu acho incrível um cara que chama os outros de nerdola ter a audácia de citar bullying como se fosse um tema woke. Assim, o maluco é realmente tão Nutella que não sabe que nerd é um termo historicamente ofensivo e que só recentemente se tornou cool. Ele consegue mesmo ser tão ignorante ao ponto de não perceber que o termo que ele adora usar, nerdola, é basicamente um resgate do teor pejorativo que o termo tinha antes? Ou seja, pro desespero do Load, toda vez que ele usa nerdola pra ofender alguém, ele tá muito mais próximo do branco loirinho Flash Thompson do que do nerdola Peter Parker. Mas eu acho que às vezes o nerd de hoje em dia precisava tomar umas madeiradas, saca? Tipo... Sim, cara, porque os nerds zoados do passado faziam isso tudo que os nerdolas fazem hoje em dia. Eles sempre levaram muito a sério seus heróis favoritos, discutiam durante horas pra saber qual era o mais forte, mandavam cartas pras editoras reclamando do que fizeram com seu personagem preferido em história X ou Y. E antes que você diga que é hipocrisia da minha parte criticar isso enquanto eu uso o termo lacrola, que na verdade é uma resposta, bom, esse termo não é sobre ser nerd. É sobre defender com unhas e dentes a cultura que justamente deturpa todos os símbolos que os nerdolas popularizaram. Mas voltando a falar do Super Choque, sim, existem algumas pautas sociais no desenho original, mas eu garanto que se aquele mesmo desenho fosse lançado hoje, ele não seria chamado de lacrador porque a forma como a história é conduzida é completamente diferente. As pautas sociais colocadas no desenho original são pontuais e construídas de uma forma que quase não se vê nas obras lacradoras hoje em dia. Por exemplo, o tal episódio sobre racismo mostra sim o pai do Richie como um cara escroto, por ser racista, mas também mostra que ele pode mudar e se tornar uma pessoa melhor. É um episódio que mostra como o racismo é horrível, mas que também humaniza o racista. Eu não duvido que se fosse hoje, a lição do episódio seria que o pai do Rich é um trampista incorrigível que despreza todas as minorias e que ao invés de uma redenção, terminasse com ele sendo castigado de alguma forma para passar a mensagem de é assim que a gente tem que tratar racista. E se vocês acham que é muita viagem da minha parte especular isso, basta ver o que fizeram com a origem do personagem. Olha essa matéria da Legião dos Heróis. Super Choque ganha nova origem nos quadrinhos. Como é que é essa nova origem? Agora, com o lançamento da HQ especial Milestones Return Zero, a DC Comics representou o Super Choque de forma a conversar com os tempos atuais, sempre, né? Na trama, Virgil ainda é um aluno do ensino médio, frequentemente assediado por valentões. Porém, o motivo pelo qual ele está nas ruas quando a polícia chega é outro. Aqui, Virgil está participando de um protesto do movimento Black Lives Matter quando encontra os valentões da escola fazendo parte de um contra-protesto. Em seguida, as autoridades chegam para reprimir os protestos e disparam gás lacrimogêneo contra a multidão. É disso que eu tô falando. Aquele desenho do Super Choque não seria lançado hoje, da forma como ele é. Seria lançado assim. Aí, claro, nesse caso, as pessoas diriam que é sim lacrador. Porque essa é sim uma origem lacradora. A do desenho clássico não. Nessa nova, a questão ideológica tá escancarada. Colocaram Virgil no meio de um movimento político. E ainda fizeram com que os seus vilões fossem opositores políticos também. Então, realmente já transformaram a própria origem dele numa questão puramente étnica. E vale dizer que esse também é um dos motivos pelos quais o Miles Morales é um personagem lacrador. Porque ele é constantemente colocado como um representante do BLM, que é um movimento de esquerda. E caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e não saiba nada sobre essas pautas, caso você ainda acredite que BLM é simplesmente um movimento antirracista, vale lembrar que fundadores do movimento já o declararam como marxista. Olha só isso aqui, Black Lives Matter. Nós somos marxistas treinados. Black Lives Matter é um movimento revolucionário marxista cujo objetivo é transformar os Estados Unidos em uma distopia comunista. O BLM afirma que quer acabar com a família tradicional, polícia, prisões e o capitalismo. Os líderes do BLM ameaçaram reduzir as cinzas do sistema se as demandas não forem atendidas. Enfim, a matéria é muito extensa, esse não é o tópico, mas vocês entendem que vincular o Miles e o Virgil ao BLM é literalmente vinculá-los ao marxismo? Então sim, nesse contexto, esses personagens são lacradores. Eles são políticos ideológicos. Mas não, o desenho original do Super Choque não era lacrador só porque um episódio abordou o tema do racismo. Até porque eu jamais neguei nesse canal que esse é um assunto importante, que essa é uma pauta social importante. Não tem problema uma obra mostrar que racismo é uma parada zoada, mas a forma como essa mensagem é passada pode sim ser ou não woke. Ninguém diria que Abraham Lincoln, fundador do Partido Republicano, um dos maiores conservadores da história,
é o woke porque ele foi quem aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Inclusive, criou o Partido Republicano para essa finalidade. Eu sei que, novamente, nenhum esquerdista vai ser capaz de reconhecer isso, mas ser de direita ou ser conservador não é ser inerentemente intolerante e odiador de minorias, contra os direitos das minorias. Enfim, na sequência do vídeo, o Load começa a repetir um monte de blá 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 woke que eu já respondi, mas tem uma coisa que ele fala que eu preciso contestar. O Dr. Octopus pode sim entrar na cabeça do Peter Parker e ser o Homem-Aranha superior, mas colocar um Homem-Aranha preto, aí me pega, tá ligado? Não, sério, nessa hora eu quase surtei. Lembra quando eu disse que a saga dos clones é uma das que eu mais odeio? Então, essa do Homem-Aranha Superior talvez só não fique atrás de Pecados Pretéritos. Eu jamais vou conseguir aceitar a ideia de matar Peter Parker, transformar ele numa consciência, enquanto Otto Octavius assume a mente e o controle do corpo dele. Essa história tem elementos tão bizarros e perturbadores que eu prefiro esquecer que isso sequer existiu um dia. Homem-Aranha Superior, pra mim, é 1 zilhão de vezes pior do que Miles. Ah, Wagner, mas tem coisas legais nessa história. Não importa, o conceito é ofensivo. É isso que eu tô falando, cara. O Load não consegue entender que meu problema não é nem nunca foi com a cor. Ele realmente acha que eu sou capaz de gostar muito mais do Homem-Aranha Superior do que do Miles. Recentemente mandaram essa imagem aqui lá no servidor do Discord. A gente tem os dois lados pra refutar essa ideia idiota que os lacrolas construíram na sua cabeça de que o nerdola odeia qualquer personagem que seja uma minoria. A gente pode tanto mostrar que tem vários personagens negros que nós amamos, personagens mulheres que nós amamos, quanto mostrar que tem vários exemplos de substituições de personagens brancos por outro personagem branco que a gente também odeia. Eu já mostrei aqui várias versões do Homem-Aranha que são brancas e eu odeio, mas existem outros tantos exemplos na cultura pop. Eu não conheço uma pessoa que tenha gostado da substituição do Charlie Sheen pelo Ashton Kutcher em Two and a Half Men. Ashton Kutcher branco, tá? E olha que eu gosto do Ashton Kutcher. Eu não vou falar de The Office porque eu não assisti, mas tentaram ressuscitar também a franquia do Jason Bourne, protagonizada pelo Matt Damon, só que colocando Jeremy Renner, que eu também gosto como protagonista, e também não colou. E aí o meme fala, tá vendo como é tosco quando substituem os protagonistas? Mas, quando é mulher ou negro, não pode reclamar. É isso, essa é a grande diferença do nerdola pro lacrola, uma das tantas. O nerdola tem critério. O cara simplesmente não gosta quando substitui um personagem que ele ama. Não importa se é por uma versão identitária ou não. Enquanto o lacrola finge que não vê esses casos, bate palma pra esses e reclama quando é o contrário, tá? Vocês viram a repercussão que teve quando anunciaram o elenco de Lilo Stitch live action, de Moana live action, e sei lá, não gostei, esses personagens estão brancos demais pra interpretar o Mal e a Moana. E esses outros personagens, mesmo sendo havaianos, estão brancos demais também pra interpretar o elenco de Lilo Stitch. E aí, como eu, ao contrário do Lacrola, sou coerente, vou concordar nesse ponto. Também acho que tinham que escalar atores mais parecidos com o Mal e com Moana, com os personagens de Lilo Stitch, porque é isso que eu sempre falo, é isso que eu defendo, é isso que eu prefiro. Escalação de atores parecidos com seus personagens. Nossa, que absurdo, né? Com certeza a única explicação pra isso é preconceito. Ou seja, o que o Load fez ao longo de pelo menos metade do vídeo dele foi criar um monte de espantalhos e assumir coisas que eu nunca disse pra simplesmente insinuar que eu não gosto do Miles porque ele é preto. Pelo menos o Load não negou que o Miles foi criado num contexto woke e que na época em que ele foi criado as pessoas já estavam discutindo esse viés ideológico do personagem. E eu digo pelo menos porque isso é uma coisa que eu vejo muita gente que não acompanhou a repercussão da criação do personagem na época falando. Como eu já falei aqui, eu acompanhei sim de perto, eu sei que inclusive comparavam Miles com Obama, os democratas estavam estourando absorventes de alegria pelo fato de que a Marvel teve coragem de matar o Peter pra criar um Homem-Aranha negro. Ah, mas era do Ultiverso. Ainda assim, o Peter do Ultiverso era de longe o mais popular de toda aquela linha. E eles já tinham feito outras experimentações no Ultiverso, como o próprio Nick Fury negro que foi criado lá. Só que os wokes na época já estavam cobrando a substituição de um personagem de peso, porque o Nick Fury, por mais importante que seja nas HQs, não é tão conhecido do público geral. Então, o Miles foi basicamente o marco zero de toda essa lacração que a gente vê nas obras atuais. Ele não foi realmente o primeiro, mas ele foi o mais marcante e emblemático. E eu digo pra vocês, inclusive acho que essa é uma coisa que o próprio Load concordaria, os Vingadores só foram inteiramente substituídos por versões identitárias porque lá atrás o Miles foi lançado e conseguiu ser vendido como um case de sucesso, como o próprio Load fala no vídeo dele. Por mais que em muitos momentos as vendas das HQs do Miles despenquem. Não, mas logo que ele foi criado, as vendas foram lá em cima, tava vendendo mais que o Peter do Ultiverso. Sim, porque sempre que você mata um dos maiores personagens de uma editora e substitui por uma outra versão, claro que isso chama atenção no começo. A questão é quanto tempo esse personagem novo consegue se sustentar, porque o Homem-Aranha tá sempre nos top vendas, top HQs mais vendidas do mês, não só da Marvel, mas no geral. Peter Parker, por mais histórias avacalhando com o personagem, sempre consegue se manter bem nas vendas. Tem pouquíssimos momentos de baixa. Do Miles já não se pode falar exatamente isso. Imagino que a tentativa de refutação do Load pra isso seria pegar momentos em que o Miles tá vendendo pra caramba, mas não falei que ele nunca vendeu bem. Falei que tem vários momentos de baixa, mas sei lá, deve ser racismo dos nerdolas que não querem comprar as HQs dele. Enfim, é bom passar essa informação pra você que ama o Miles, mas odeia a lacração. Saiba que
talvez uns 90% de tudo que você odeia hoje, todas essas substituições de personagens clássicos, elas só estão acontecendo por causa do Miles. E sabe uma outra parada interessante? Eu não só acompanhava todas essas histórias na época em que elas eram lançadas, como inclusive eu seguia portais lacrolas naqueles anos. Eu vi de perto como é que eram as discussões na seção de comentários do Jovem Nerd, do Melhores do Mundo, inclusive esses que eram assumidamente comunistas, né, ou como eles gostavam de brincar, comunistinhas de faculdade. Eles já tratavam a criação do Miles como um puta movimento político da Marvel. E é interessante ver que isso é uma coisa que o próprio Load sabe e reconhece, mas que muita gente que odeia a lacração nem faz ideia. Nesse ponto preciso falar que ele realmente tá muito melhor informado do que vários de vocês. Na sequência do vídeo, enquanto eu falo que eu gosto do Pantera Negra e que eu nunca vi um anti-woke sendo contra o personagem, tem mais um monte de deboches, risadinhas, sem argumento nenhum. Claramente ele não tinha o que falar, então ele decidiu só partir para ataques pessoais. Até porque quando ele tenta argumentar sobre o Wakanda, ele fala sobre afrofuturismo, sem sequer terminar de escutar, né, que o meu argumento não era sobre a África, mas sim sobre uma civilização fechada para todo o resto do mundo. E aí quando ele escuta essa parte, ele volta a rir e debochar sem apresentar nenhum contraponto. Fica falando que eu não entendo de economia, que o Paulo Guedes tá fazendo escola. Eu tenho que ouvir isso de um esquerdista é dose. Você que deve manjar muito, né, cara? E é engraçado que ele ri até quando eu falo que Asgard e Wakanda são cidades fantasiosas. Bom, se pá, ele já visitou Asgard e eu não tô sabendo. Só que depois dessa parte muito patética, vem um dos piores ataques ao espantalho que eu já vi na história da internet. O cara, ele simplesmente decidiu inventar um motivo qualquer pelo qual ele acha que eu gosto do Pantera Negra. E aí ele começou a bater em cima disso. Porque são personagens negros que eles estão apenas dentro do contexto onde eles acreditam que eles têm que ficar. Pantera Negra é legal se tá lá em Wakanda, tá ligado? Se ele tá lá naquele contexto que ele foi criado, igual o Super Choque tá lá naquele universo fictício que ele foi criado, onde tudo faz sentido pra ele, tá legal. Agora não me vem querer colocar personagens negros na realidade que eu acompanho. No caso, ele fala que eu gosto do Pantera Negra e do Super Choque porque os dois ficam fechadinhos em seus universos. Afinal, eu devo ser tão racis que eu acredito que negros devem ficar isolados das outras pessoas, né? O problema, Load, é que você não me conhece. Sabe quais os meus episódios favoritos de Super Choque? Justamente os que ele interagia com os membros da Liga da Justiça. Eu achava simplesmente incrível ver ele sendo reconhecido pelos outros heróis, participando das aventuras ao lado do Batman, que é outro personagem que eu gosto pra caramba. Que tipo de fã não gosta de ver o crossover entre seus personagens favoritos? Hey, Peter. Hey, T'Challa. Oh, não! O Homem-Aranha interagindo com o Pantera Negra, eu não consigo aguentar. Meu Deus, isso é demais pra minha cabeça de racis. Saia daqui, Pantera Negra. Você precisa ficar isolado. Imagina, não ironicamente, acreditar numa coisa dessas. Ele realmente precisa se convencer de que eu não gostei de ver o Pantera Negra junto com os Vingadores pra criar essa fanfic na cabeça dele, em que eu não passo de um racis que simplesmente só aceita negros quando eles estão isolados. Cara, se esse espantalho é o melhor que ele conseguiu fazer pra tentar refutar o meu ponto de que o problema não é a cor, pois se fosse, tanto eu quanto os outros nerdolas não poderíamos amar o Pantera Negra ou o Super Choque, então fica bem claro que o meu argumento, na verdade, é super sólido, né? É um bom argumento e por si só já refuta todo o resto do vídeo dele, que não passa de um delírio, má interpretação, espantalhos sendo massacrados. Ou seja, a refutação já estava dentro do próprio vídeo do cara. Só que ele é lacrador demais pra perceber. E no final o vídeo vai ficando cada vez mais lamentável. Ele chega ao ponto de defender que o Batman deveria deixar de ser o Bruce Wayne e passar o manto adiante, e que isso só não acontece porque nerdolas que nem eu ficam irritados com isso. E nesse ponto eu já nem sabia mais se ele tava me atacando ou me defendendo. Ou seja, se você gosta do Bruce Wayne como Batman, de nada por isso, viu? Agradeço aos nerdolas aqui. Mano, o Load basicamente fica irritado comigo, porque eu acho que as histórias em quadrinhos deveriam ser do jeito que eu gosto mais, enquanto ele acha que deveriam ser do jeito que ele gosta mais. Só que, claro, eu sou nerdola por querer que as histórias sejam como eu prefiro, e ele, por outro lado, não. Mesmo ele sendo insuportável e defendendo que as coisas sejam exatamente como ele acredita, ele é um nerd super descolado. Ele não é um nerdola de sinal trocado. A diferença entre nós dois, Load, é que eu sou um nerd chato, e eu reconheço que eu sou um nerd chato, enquanto você é um nerd chato, militante, lacrador, que se acha a última bolacha do pacote. Ele perguntou quantas edições do Miles Morales eu li, aquela clássica medição de pau, né? Mas eu respondo, eu li exatamente 28 edições de Ultimate Spider-Man Volume 3, que é onde a origem do Miles foi contada. Eu parei um pouco depois de um arco em que o Miles queria desistir de ser o Homem-Aranha, inclusive essa é mais uma versão de um arco clássico do Peter, né? Eu lembro que tinha uma participação, Manto e da Daga, da Mulher-Aranha também, que no Ultiverso, olha só, ela é um clone do Peter. Inclusive, pra quem não sabe, né? Um dos motivos pelos quais eu falo que o Bendis estava
basicamente fazendo a mesma coisa que ele fazia com o Peter com o Miles, é justamente isso, tá? Tipo, as sagas não são exatamente idênticas. Ah, e colocaram No More Spider-Man pro Miles também. É uma versão de uma história clássica do Aranha. Só que não, cara, ela é completamente diferente. Não parece com a história do Peter. Só que no Ultiverso nenhuma história parece. O simbionte do Ultiverso nem é um alienígena. Ele é um traje especial que os pais do Peter e do Ed Brock estavam criando pra tentar curar o câncer, se eu não me engano. Então, as histórias são baseadas em clássicos do Homem-Aranha, só que com muitas diferenças. É como eu disse, as próprias histórias desse Peter já são muito diferentes das histórias do Peter do Universo 616. Só que as histórias do Miles em si não diferem muito das histórias do Peter do Ultiverso. Porque em vários momentos o Bendis estava fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo com o Peter, só que agora com o Miles. O que não significa que as histórias são ruins, mas é uma substituição. E claro, fora as HQs do Miles em si, eu também já li a saga dos Homens-Aranha, essas histórias que precederam o Aranhaverso, né? Eu já cansei de ler histórias do Peter em que o Miles aparece de alguma forma, ou alguma mega saga da Marvel também que tem lá o Miles em algum papel de destaque. Eu também assisti os 2 filmes do Aranhaverso, obviamente. Eu joguei o game do PS4. Eu já vi algumas participações dele num desenho horrível da Disney, onde inclusive o Peter também é insuportável. Eu não duvido que o Load tenha, assim, lido mais coisa do que eu, até porque parece que, ao contrário de mim, ele realmente ama o Miles. Mas assim, será que eu já tô habilitado pra falar do personagem ou eu vou precisar fazer um supletivo ainda? E na sequência do vídeo, ele pega aquela parte em que eu falo do Aranhaverso sobre como o filme coloca o Miles como um grande escolhido. E a refutação do Load é dizer que, na verdade, o filme mostra o Miles como um não escolhido. Justo o cara que passou o vídeo todo reclamando de consumir uma obra sem entender, metendo essa. Ô, meu querido, se de todos os Homens-Aranha, ele é o único que não é escolhido, então me fala, quem que é o personagem especial ali? Todos os outros estão sendo guiados pela mesma teia do destino e o único que quebra esse conceito é quem? Eu vou ter mesmo que desenhar pra você o que acontece no filme? Fala pra mim, o Miles ele não bate de frente praticamente sozinho com o Aranhaverso inteiro? Ele não é a única exceção de um sistema multiversal gigante? O Miles sozinho consegue ownar centenas, talvez milhares de variantes do Homem-Aranha, a maior parte delas Peter Parkers? Mas quando eu falo que todos os outros foram rebaixados pra fazer o Miles brilhar, o argumento do Lacrolla é, obviamente, debochar e dar risada mais uma vez. É porque não tem o que falar, o cara tá simplesmente brigando com as próprias imagens, com o que acontece nas obras. E eu não vou nem falar do momento em que o Load começa a falar que os brancos roubaram ideias dos pretos porque eles não possuem criatividade, porque senão esse vídeo vai ficar interminável. Muita coisa que vocês brancos acabam usufruindo, os pretos já fez antes. Só que, né, vocês acabam roubando a parada porque vocês não têm uma capacidade criativa, né, pra fazer a parada. E aí acaba usufruindo ali, fazendo um apagamento histórico e depois reclama. Mas vocês que acompanham o canal e não foram lobotomizados por democratas americanos, sabem muito bem o que o Load fez aqui. No final ele decide mais uma vez pagar de nerdola, que lê e entende muito mais de quadrinhos do que todas as outras pessoas. E mais uma vez ele começa a bater em argumentos que ele nem conseguiu entender. Primeiro ele fala que as histórias do Miles eram muito diferentes das do Peter, porque tinham alguns dramas pessoais diferentes, já que ele não tinha literalmente a mesma relação com os pais e com o tio que o Peter tinha. E aí ele fala como se fosse super original o Miles ter que lidar com uma pessoa próxima a ele que odeia super-heróis. Pô, Load, se tu leu o Ultiverso, tu sabe muito bem que até lá o Peter teve um drama bem parecido com a Gwen, que gostava do Peter, mas odiava o Homem-Aranha por culpá-lo pela morte do pai. É lógico que as histórias do Miles não são literalmente as mesmas histórias, copiando todos os diálogos, todas as interações. Desculpa, tem que ser muito burro pra interpretar tudo que eu falei de uma forma tão literal. A questão é a forma com que o Bendis contava essas histórias. Era basicamente a mesma forma que ele contava as do Peter. Ele escrevia os dois de uma forma muito parecida. Se você tira a imagem, deixa só o balão de diálogo no meio de uma luta, você não tem como adivinhar se é o Peter ou o Miles lutando. Se você corta o nome de alguns personagens durante uma interação social, onde você vê todo aquele drama, será que eu consigo conciliar a minha vida com essa questão de ser o Homem-Aranha, tem boa chance de muitas pessoas não saberem diferenciar se aquele ali é o Miles ou o Peter. Então é claro que existem diferenças nas histórias, só que as semelhanças são muito maiores. E quando eu falei das críticas ao Ultiverso, eu não tava falando do todo, eu tava falando de algumas edições que precedem a morte do Peter. É claro que eu sei que o Ultiverso como um todo foi um sucesso, eu mesmo gostava muito mais de acompanhar ele do que o 616, mas houveram momentos em que sim, alguns portais, inclusive dos Lacrollas que eu acompanhava, como o MDM, falavam que o Bendis já não tava mais tão inspirado, que a qualidade estava caindo. E novamente eu sei que logo que o Miles foi lançado ele catapultou as vendas, afinal quase sempre isso acontece quando um grande personagem morre é substituído, e especialmente quando tem um lobby político tão forte por trás, só que não era desse momento que eu tava falando. Então o Load simplesmente não entendeu o meu argumento e ficou dando chilique pra pagar de maior entendedor das HQs. Repetindo pra ver se entra na cabeça do cara, quando eu falei que o Bendis já não tava tão afiado quanto nas primeiras histórias, eu tava falando ainda dos tempos em que ele tava escrevendo o Peter. E detalhe que eu nem tava falando que eu achava isso.
mas sim que era uma opinião fácil de encontrar na internet. Eu lembro porque eu tava lendo essas histórias, eu tava achando elas legais, mas volta e meia, quando eu ia lá entrar no MDM, os caras estavam falando que tava ruim. Pessoalmente, eu acho que o Bendis sempre manteve um nível excelente escrevendo o Peter, da origem até a morte dele. E eu posso falar que eu também acho que ele escrevia bem o Miles, mesmo porque era basicamente a mesma estrutura de história. Sabe uma grande diferença que o Miles tem em relação ao Peter? Eu vou até dar essa colher de chá pra você. O Miles, pelo menos até onde eu li nas HQs, ele sempre foi muito mais privilegiado que o Peter. Ah, agora essa palavra com personagem étnico, meu Deus do céu, agora você deve ter surtado de vez com o que eu falei. Mas por que eu digo isso? O Peter do Ultiverso jamais chegou perto de entrar nos Vingadores. O Peter do Ultiverso ainda era odiado pela polícia, por boa parte da população. O Peter do Ultiverso vivia comendo pão que o diabo amassou, assim como do meio-meia na maior parte do tempo. Já o Miles, logo que ele foi criado, cara, em pouquíssimas histórias, eu li menos de 30 edições, ele já tinha entrado pros Vingadores, já estava sendo chamado pelo Nick Fury, já estava tendo algumas missões junto com os outros personagens e protagonizando, derrubando grandes vilões que os outros não estavam conseguindo. Já estava sendo amado, aclamado, reconhecido por todo mundo, por todas as pessoas. O Miles era sempre super adorado, e isso é uma constante até hoje nas HQs. O Peter tá lá comendo pão que o diabo amassou, os produtores fazendo de tudo pra ferrar cada vez mais com o personagem, inventando um negócio bizarro pra criar uma situação onde ele é corno, enquanto do Miles todo mundo gosta. O Miles tá sempre lá no bem bom. Óbvio, como todo personagem de HQ, como todo super-herói, também passa pro perrengue. O drama dele com o tio dele não é uma coisa fácil de lidar. Mas assim, não tem comparação, sabe? Parece que realmente nos quadrinhos a Marvel sempre força bastante a barra pra ir nessa direção. São várias histórias que você vê os personagens tratando o Peter com desprezo, sabe? Super-heróis. Recentemente eu li uma, acho que ainda era com o Nick Spencer, onde boa parte dos heróis amigos do Peter dão uma sacaneada nele como se ele fosse um cara chato, um cara que apesar de ser colega, apesar de ser amigo, eles não gostam tanto assim. Mas o Miles não, o Miles todo mundo ama. Então realmente assim, tem essa diferença. Enquanto em muitas sagas grandiosas o Peter é jogado pra escanteio, colocam lá o Miles numa posição de mais destaque. Isso, na verdade, é um dos motivos pelos quais a gente fala que é uma parada meio forçada. O Nick Spencer, pelo menos também, na maior parte dos momentos, respeitou bastante o Homem-Aranha. Tem uma história em que ele inclusive coloca na boca da Gwen, da Spider-Gwen, que o Peter é o melhor entre os aranhas, mas sinceramente nos últimos tempos isso tem sido uma coisa meio rara de ver nas HQs. E assim, não deveria ser nenhum grande absurdo eu falar que o Miles é muito menos interessante pra mim. Porque eu também sou um grande fã do Batman. Eu leio as HQs do Batman, mas eu nunca me interessei pelas HQs do Asa Noturna. Mesmo que ele seja branco. E olha que eu gosto bem mais do Asa Noturna do que do Miles, justamente pelo fato de que o Asa Noturna não é o Batman. A minha opinião é realmente oposta à do Load, né? Porque ele falou que deveria ser. Enfim, o cara passa o resto do vídeo contestando o fato de que pra mim as histórias do Miles não eram nada demais, falando que eu tô errado porque o personagem fez sucesso, e se ele fez sucesso então é necessariamente maravilhoso. Lógico, esse é um argumento tão bom, mas tão incrível, que eu não vou nem me dar o trabalho de responder. Aposto que você não consegue pensar em nada que faça sucesso seja uma porcaria. E eu nem tô falando que o Miles é uma porcaria, só falei que ele não é tão incrível assim. Tipo, as histórias são, legaisinhas. A minha opinião é que a popularidade do Miles não tem nada a ver com a qualidade das HQs dele, com a sua originalidade, ou com a competência das pessoas envolvidas na sua criação e na venda da sua imagem, mas sim com o fato de que ele foi criado como um forte instrumento político da Marvel e que ele seria utilizado pela editora de qualquer jeito, as HQs vendendo ou não, fazendo sucesso ou não. Ele seria forçado, como é muitas vezes forçado, porque a Marvel quer, a todo custo, o Miles nos holofotes, para representar a ideologia deles. Afinal, a posição política da Marvel hoje em dia não é mais segredo pra ninguém, né? E quando eu digo isso, eu não tô falando que tudo que é lançado com o Miles vai ser ruim ou vai ser um fracasso, de forma alguma. O jogo dele é bom, o primeiro Aranhaverso é bom, ele tem histórias que pra ruim não servem, e é evidente que ele é um personagem que faz sim algum sucesso. Provavelmente sim, o maior sucesso entre essas versões identitárias de um personagem clássico, ainda que o sucesso seja assim menor do que os lacradores tentam vender. Mas a questão é que eu, pessoalmente, não gosto dele. Tanto por saber que ele é um instrumento político, como também por ser uma versão do Homem-Aranha que em inúmeros momentos é usada pra substituir o meu personagem favorito de todos os tempos. E mais uma vez eu pergunto, eu posso ter essa opinião? Eu posso achar isso? Eu tenho direito de achar isso? Ou eu sou necessariamente um criminoso se eu não for um fanboy do Miles Morales? Eu poderia até antecipar uma respostinha cretina, tipo, não, você pode ter essa opinião, só que você tá errado, porque gosto se discute, é uma questão objetiva, né? O meu gosto não pode ser diferente do Load, porque se for, eu tô errado. E ele era escrito basicamente como o Bendis escrevia quase todos os adolescentes do Ultiverso, e como eu escrevia. Ele nem sabe o nome do gibi, mano. Ultiverso, mano. E desculpa, Load, senhor fodão entendedor de HQs, mas se tu não sabe que Ultiverso é a abreviação de Universo Ultimate, como era chamado o universo onde o Miles foi criado, então quem não sabe o nome é você, não eu. Sim, aqui no Brasil era Marvel Millennium, inclusive
As HQs que eu coleciono têm esse título, só que esse nem de longe é o nome mais popular. E o último argumento do Load pra tentar negar que ele é exatamente o que ele critica nos nerdolas, ou seja, alguém que gosta ou não de um personagem por ser ou não identitário, foi ironicamente usar o mesmo argumento que eu usei, mostrando que existem personagens negros que ele não gosta. Só que mais irônico ainda é que o motivo dele não gostar de um personagem negro é por ele ser muito estereotipado. É porque ele toma muito enquadro da polícia. Ou seja, nem é pela qualidade do personagem em si, mas sim, mais uma vez, por uma questão política e ideológica. Ele quis refutar, mas acabou só fortalecendo o meu ponto. Esse também é um motivo identitário pra não gostar do personagem, porque isso também faz parte da crítica da agenda woke. E no final ele ainda reconhece que as histórias do Miles não são maravilhosas. O Miles, mano, ele é bem escrito, ele não pode ser aquele ápice maravilhoso de roteiro, tá ligado? Mas ele é legal. Ou seja, são, legaisinhas, exatamente como eu falei. Só que, claro, ele vai dar uma jogada pra cima. Afinal, o Miles representa tudo que ele acredita. Mas relaxa que não é por ideologia, não. E agora sim, pra encerrar. Load, se você acha mesmo que é muito ruim pra gente, né, pros nerdolas, ter que tancar os personagens woke fazendo sucesso, cara, eu nem imagino quão ruim é pra vocês constatarem que 90% das obras que estão enfiando essa agendinha woke no meio do produto estão flopando cada vez mais. Olha, se a questão for sucesso ou flop, eu ando tendo bem mais motivo pra comemorar do que pra ficar triste, né? Ao contrário de vocês. E é isso aí, essa foi a minha resposta. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o link da manual ali na descrição do vídeo. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui.